Bom, a gente vai mergulhar hoje no material com uma ideia central que parece simples, mas que vira a nossa cabeça do avesso. Totalmente. A ideia é que ter sucesso com dinheiro não tem tanto a ver com o quão inteligente a pessoa é, mas sim com a forma como ela se comporta. A nossa análise é sobre o livro A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Um livro fantástico. E para começar, eu queria trazer duas histórias reais que, nossa, ilustram isso perfeitamente. Vamos lá. De um lado, a gente tem o executivo de tecnologia, um verdadeiro gênio, sabe? O cara patenteou componentes essenciais de roteadores Wi-Fi. Sei. Ele andava com maços de notas de $100, se gabava da riqueza, e num episódio assim meio bizarro, ele comprou moedas de ouro e ficou jogando elas no mar. Como se fossem pedrinhas. Jogando no mar? Nossa! Sim. E claro, ele acabou falindo. É uma imagem poderosa, essa de literalmente jogar dinheiro fora. Exato. E do outro lado da moeda, temos o Ronald Read, um nome que ninguém conhecia. Ele foi frentista e zelador a vida inteira. Uhum. Nasceu numa zona rural, foi o primeiro da família a terminar o ensino médio, e com o pouco que ganhava, ele fazia duas coisas: poupava e investia. E esperava. A paciência, né? Década após década. Aquelas pequenas economias, com a mágica dos juros compostos, viraram mais de $8 milhões. Quando ele morreu, deixou quase tudo para um hospital e uma biblioteca. E aí que a gente para e pensa, né? Em qual outra área do conhecimento uma pessoa sem formação, sem experiência, sem contatos, consegue ter um resultado absurdamente melhor do que alguém com a melhor educação? Não existe. É impossível. Ninguém imagina um zelador entrando numa sala de cirurgia e fazendo um transplante de coração melhor que um cirurgião de Harvard. Nem sonho. Mas no mundo das finanças, isso não só acontece, como acontece com uma certa frequência. E a razão, que é o coração do livro, é que finanças não é uma ciência exata como a física, sabe? Com leis imutáveis. É uma ciência social. É guiada pelo comportamento humano que é bagunçado, emocional e, muitas vezes, totalmente lógico. Certo. Vamos ao primeiro grande conceito que o livro traz. Sabe aquela vez que alguém fez algo com dinheiro e a gente pensou, que loucura? A tese aqui é que essa pessoa não é maluca. E a gente também não é quando toma decisões que parecem estranhas para os outros. A frase é, ninguém é maluco. Exato. A ideia é que as nossas experiências pessoais com o dinheiro, tudo que a gente já viveu, representam talvez, sei lá, 0,0000001% do que já aconteceu no mundo financeiro. Um pingo no oceano. Um pingo. Mas essas mesmas experiências moldam os 80% da nossa visão de como o mundo funciona. Cada um de nós tem uma visão de mundo construída a partir de um conjunto de dados minúsculos e único. Isso explica muita coisa. O livro dá um exemplo ótimo. A visão sobre risco e recompensa de quem cresceu na pobreza, vendo os pais contarem moedas para pagar o aluguel, é inimaginável para o filho de um banqueiro rico. A pessoa que viu a inflação comer o poder de compra da família aqui no Brasil tem uma relação com o dinheiro completamente diferente de quem nasceu nos anos 2000, com a economia mais estável. Completamente. E não é teoria. Isso é comprovado por dados. Tem um estudo citado no livro do National Bureau of Economic Research que mostra que as decisões de investimento de uma pessoa ao longo da vida são absurdamente influenciadas pelas experiências que ela teve na juventude. Não é sobre inteligência, então. Não. Nem sobre a faculdade que a pessoa fez. É sobre a sorte de quando e onde ela nasceu. Mas isso não é um pouco fatalista? Quer dizer que a gente está preso às experiências da juventude e pronto? Essa é a pergunta-chave. E a resposta do autor não é que estamos presos, mas que o primeiro passo é reconhecer esse viés. É entender que a sua verdade sobre dinheiro não é a verdade, é apenas a sua. Certo. O livro mostra um gráfico que deixa isso claro como água. Pessoas nascidas em 1970 nos Estados Unidos viram o mercado de ações se multiplicar por 10 durante a adolescência e o início da vida adulta. Para elas, investir em ações parece óbvio. Faz todo sentido. Elas cresceram vendo aquilo dar certo. Exatamente.
Agora, quem nasceu nos anos 50 viu o mercado andar de lado, estagnado, durante esses mesmos anos formativos. A visão deles sobre o mesmo mercado é compreensivelmente muito mais cética, talvez até medrosa. Nenhum dos dois é maluco. Nenhum deles. Eles só responderam de forma racional às informações que o mundo deu a eles em momentos cruciais da vida. O ponto é esse. Ninguém é maluco. Somos todos apenas novatos nesse jogo. Essa próxima ideia, para mim, foi a que mais mudou meu jeito de ver o sucesso. O livro diz que tudo é governado por dois gêmeos inseparáveis: sorte e risco. Ah, essa parte é ótima. E o exemplo que ele usa é a história do Bill Gates. É impressionante. Em 1968, ele estudava na Lakeside School, uma das pouquíssimas escolas de ensino médio no mundo inteiro que tinham um computador. Uma raridade absoluta na época. A probabilidade disso era de 1 em 1 milhão. Essa sorte absurda permitiu que ele e o Paul Allen se tornassem especialistas em programação antes de praticamente qualquer outra pessoa da idade deles. Foi uma vantagem gigantesca. E aqui entra o gêmeo sombrio, o risco. Porque para cada sorte existe um risco equivalente. Havia um terceiro amigo nesse grupo de prodígios da computação. Kent Evans. Eu não conhecia essa história. Gates o descreve como o melhor aluno da turma, um gênio. Eram melhores amigos, inseparáveis. Só que o Kent morreu num acidente de alpinismo antes de terminar o ensino médio. Que tragédia! Uma tragédia que também é um evento de 1 em 1 milhão. A mesma força invisível, a sorte, operando em direções opostas. Um foi abençoado pela sorte, o outro foi atingido pelo risco. E isso nos força a olhar para o sucesso e para o fracasso de uma forma muito mais humilde. E como isso dificulta a nossa análise, né, Cindy? A gente adora criar heróis e vilões. O livro cita o Cornelius Vanderbilt e o John D. Rockefeller. Ambos contornaram a lei de formas que, hoje, a gente olha para trás e chama de visão de negócios. De perspicácia. Exato. Mas é muito fácil imaginar um cenário onde uma decisão judicial diferente teria destruído as empresas deles. A linha entre ousadia e imprudência é ridiculamente tênue. E na maioria das vezes, a gente só consegue ver essa linha olhando pelo retrovisor, né? Pois é. A grande lição aqui é que, em vez de focar em indivíduos específicos, em casos extremos, que são quase sempre produtos de sorte ou risco extremos, deveríamos focar em padrões gerais. Sucesso não é só trabalho duro, assim como pobreza não é só preguiça. E essa falta de compaixão com a gente mesma, essa comparação constante, nos leva direto para a próxima grande armadilha que o livro aponta. A ideia de que o que temos nunca é suficiente. Essa é uma das partes mais perigosas da psicologia financeira. Um cara que nasceu em Calcutá, ficou órfão e com muito esforço chegou ao topo do mundo. Ele se tornou CEO da McKinsey, a consultoria mais prestigiada do planeta. Em 2008, o patrimônio dele era de 100 milhões de dólares. Mas ele queria mais. Ele queria ser bilionário. E aqui a gente se pergunta, por quê? O que leva alguém que já tem uma riqueza que a maioria de nós nem consegue conceber a arriscar absolutamente tudo? Exato. A resposta, quase sempre, é a comparação social. O problema não era o que ele tinha, era com quem ele se comparava. Gupta sentava no conselho da Goldman Sachs ao lado de bilionários. E perto deles, os 100 milhões dele pareciam um troco. É uma guerra que não dá para vencer. O livro usa a analogia de um jogador de beisebol que ganha 500 mil dólares por ano. Ele é rico, objetivamente, mas ele se sente pobre no vestiário ao lado do cara que ganha 36 milhões. Só que esse cara de 36 milhões se compara com um gestor de fundo de hedge que ganhou 340 milhões. O topo da montanha da comparação está sempre se movendo para cima, é inalcançável. É um jogo sem fim. E por causa dessa busca, o Gupta se envolveu em insider trading. Ele soube que Warren Buffett ia investir 5 bilhões na Goldman Sachs no meio da crise. 16 segundos depois de desligar o telefone, ele ligou para um gestor de fundos. O resultado? Foi preso, reputação destruída, tudo perdido. E o livro menciona também o Bernie Madoff.
Antes do esquema Ponzi dele, ele já era extremamente rico com um negócio legítimo, mas não era o suficiente. O que me chama a atenção aqui é a ideia de que a felicidade financeira pode ser resumida numa fórmula. Felicidade é igual a resultados menos expectativas. Gosto disso. A habilidade mais importante, a verdadeira superpotência financeira, é saber parar de mover os postes da baliza. É reconhecer quando se tem o suficiente. Há certas coisas que simplesmente não valem o risco. Sua reputação, sua liberdade, sua família. E a melhor maneira de manter essas coisas é saber quando parar. É uma lição brutal, né? Porque a gente vive numa cultura que grita o oposto o tempo todo. Exatamente. É uma luta diária. Então, se a gente consegue domar essa vontade de querer sempre mais, como se constrói riqueza de uma forma sustentável? O livro aponta alguns princípios. O primeiro, e talvez o mais poderoso, é a capitalização, os juros compostos. E o exemplo máximo é o Warren Buffett. É um caso de estudo fascinante, né? Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio dele, 81,5 bilhões foram acumulados depois dos 65 anos de idade. É um número que não entra na cabeça. A gente pensa, ele é um investidor genial, e ele é. Mas o verdadeiro segredo dele não é só ser um bom investidor, é ser um bom investidor há 75 anos. O tempo é a força mais poderosa. E o motivo pelo qual a gente não entende isso direito é que a capitalização é contraintuitiva. Nosso cérebro pensa de forma linear, somando. Agora, se eu pedir para calcular 8 vezes 8 vezes 8, 9 vezes, a nossa cabeça dá um nó. Total. É por isso que subestimamos o que a paciência e a consistência ao longo de décadas podem alcançar. Pequenos ganhos com tempo suficiente levam a resultados que parecem mágica. E isso me leva a outro ponto crucial. A diferença entre ficar rico e permanecer rico. São duas habilidades completamente diferentes. Completamente. Ficar rico exige correr riscos, ser otimista, mas permanecer rico exige o oposto. Exige humildade, até um certo medo. A história de Jesse Livermore, o maior especulador da sua época, é o exemplo perfeito. O cara fez uma fortuna apostando contra o mercado na crise de 1929. Um gênio. Mas ele ficou tão confiante que continuou fazendo apostas cada vez maiores. E perdeu tudo. Perdeu tudo. Acabou se suicidando. Ele sabia como ficar rico, mas não como permanecer rico. Que pesado. E a lição aqui tem várias camadas. A primeira é a sobrevivência. Ser financeiramente inquebrável é mais importante que buscar retornos gigantescos, porque é a sobrevivência que permite que a capitalização faça sua mágica. A segunda é ter uma margem de segurança. A parte mais importante de um plano é planejar para o fato de que o plano não vai sair como planejado. Eu adorei essa frase. Genial. Não se trata de ser pessimista. É sobre reconhecer que o futuro é incerto e que é preciso aumentar as chances de sobrevivência. É o que o autor chama de otimismo paranoico. Ser otimista em relação ao futuro a longo prazo, mas ser paranoica com todos os obstáculos de curto prazo que podem te tirar do jogo. Perfeito. E isso nos leva à história de Rick Guerin, o terceiro sócio do Buffett e do Munger, que pouca gente conhece. O Buffett diz que ele era tão inteligente quanto eles, mas tinha um problema. Ele tinha pressa. Durante a queda do mercado em 73, ele estava usando muita dívida. Quando o mercado caiu, foi forçado a vender suas ações para o próprio Buffett por uma ninharia. Foi aniquilado. Buffett e Munger sabiam que ficariam ricos. Eles só não sabiam quando. A sobrevivência era o objetivo. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente tivesse que resumir as grandes lições desse mergulho, o que seria? Para mim, a principal é que o nosso comportamento é o fator decisivo. E esse comportamento é moldado por um conjunto muito particular de experiências de vida. E que sorte e risco são forças muito mais poderosas do que nosso ego gosta de admitir. E talvez a habilidade mais subestimada de todas. Saber quando se tem o suficiente. É a única forma de sair do jogo da comparação. Exato. É saber se manter no jogo, sobreviver aos altos e baixos, para que o tempo, o fator mais poderoso de todos, possa trabalhar a seu favor. E amarrando tudo isso, o livro termina com uma reflexão final que é muito provocadora.
Ele nos lembra que a nossa noção moderna de consumo, de endividamento, de estilo de vida, nada disso é natural. Isso foi deliberadamente construído, principalmente nos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra. Como assim construído? Durante a guerra, poupar era um dever cívico. Depois, para evitar uma recessão, a mensagem mudou. Gastar se tornou a nova forma de patriotismo. Políticos e empresários todos incentivaram ativamente as pessoas a se endividarem, a comprarem casas, carros, eletrodomésticos, para fazer a economia girar. Uau, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E isso me deixa com uma pergunta que o livro planta na nossa cabeça. Todas essas nossas metas financeiras, a casa dos sonhos, o carro do ano, quanto disso é realmente um desejo nosso, genuíno? E quanto é um roteiro que a gente comprou sem ler, escrito lá nos anos 50 para servir a um sistema maior? E a pergunta mais importante é: o que aconteceria se a gente decidisse reescrever esse roteiro para nós mesmos?